Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje é o dia em que começa o ano civil. Graças à reforma litúrgica, este dia começa com a solenidade de Maria, Mãe de Deus, que no calendário antigo era uma festa de segunda classe. Esta é uma homenagem que a Igreja presta a Nossa Senhora sob o título de Mãe de Deus, quando começa o ano. A primeira leitura traz a bênção de Arão. Deus ensinou como o sacerdote Arão iria abençoar os filhos de Israel, usando uma fórmula tríplice. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e te seja favorável, propício. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz, a proteção, a compaixão e a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Esta é uma das fórmulas opcionais de bênção solene ao final da Santa Missa. Nessas três invocações já se pode entrever um sinal da Santíssima Trindade. Mas o que é uma bênção? Bênção é uma palavra muito curta em português, só tem 2 sílabas. Mas em latim ela é bem maior, ela é benedictio. Bene é bem. Dictio é uma dicção. É algo que se fala bem. Quando eu falo bem, aquele bem pode ou não acontecer. Eu posso desejar para você saúde, mas pode ser que você fique doente, porque a minha palavra não é eficaz. Eu falo e nem sempre acontece. Mas quando Deus fala, o que Ele diz acontece. Deus disse, faça-se a luz, e a luz existiu. Quando aquele leproso disse ao Senhor, se queres, tu me podes limpar. Eu quero, fica limpo. E ele se purificou da lepra. Portanto, a bênção é uma palavra pronunciada por Deus, uma palavra boa, e que produz efeito, porque Deus é onipotente. A bênção por excelência é Jesus. Jesus é a palavra pronunciada pelo Pai antes de todos os séculos e que agora, nesses tempos que são os últimos, se fez carne e habitou entre nós. Em Jesus estão todas as outras bênçãos, porque Ele é a bênção por excelência. Com a vinda de Jesus ao mundo, Deus pronunciou sobre nós uma boa palavra. A encarnação do Verbo é uma bênção. E que este Verbo, agora encarnado, nasça, seja dado à luz, é a manifestação desta bênção a todos nós. O Salmo 66 é um pedido a Deus que dê a nós a sua graça e a sua bênção. A segunda leitura fala sobre a vinda desta bênção até nós. Quando se completou o tempo previsto por Deus nos seus desígnios eternos, quando se completou o tempo, quando o recipiente debaixo do relógio de areia ou de água se encheu, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, outra tradução melhor do que essa, feito de uma mulher, para indicar que ele foi gerado por aquela que lhe deu a luz. Nascido sujeito à lei, tanto é assim que ele se submeteu ao ritual da circuncisão, da lei antiga, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei. Hoje, este ritual foi ultrapassado, superado para nós. Ele nos resgatou da lei. E para que todos recebêssemos a adoção filial. Como ele é filho, ele fez de nós filhos. Ele, filho por natureza, gerado eternamente. Nós, filhos por adoção, gerados no dia do nosso batismo. Mas entre o filho por natureza e os filhos por adoção, há uma relação de irmandade. Por isso, o Filho único de Deus veio ao mundo para deixar de ser único, para se tornar o primogênito de uma multidão de irmãos. E porque sois filhos, prossegue São Paulo, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Esse Espírito é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que clama, que grita, Abba. É a palavra aramaica com que a criança invoca o seu pai. Papai, ou então papaizinho. É a mesma palavra que Jesus pronunciou no Jardim das Oliveiras. Assim já não és escravo, mas filho. O escravo se diferenciava do filho.
O filho, gerado pelo pai de família, tinha direitos de herdeiro. O escravo não. O escravo trabalhava para a família, mas não tinha herança. Já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Este é o valor salvífico da encarnação e do Natal do Senhor. É verdade que Jesus iria nos resgatar, sobretudo, pela sua morte cruenta. Mas a redenção não foi feita apenas enquanto Jesus estava crucificado. Toda a vida de Jesus nesta terra foi redentora. Quando ele estava no útero da Santíssima Virgem, ele estava redimindo o mundo. Quando ele trabalhava na vida oculta de Nazaré, estava redimindo o mundo. Quando ele pregava na sua vida pública de 3 anos, quando fazia milagres e expulsava demônios, ele estava redimindo o mundo. Ele culminou esta obra redentora com o seu sangue derramado sobre a cruz e nos deixou como memorial perpétuo da sua morte a Eucaristia, para que nós fizéssemos isso em memória dele e este sacrifício se perpetuasse sobre os nossos altares, sob a aparência do pão e do vinho. O Evangelho narra hoje a vinda dos pastores até Belém para adorar Jesus, a alegria deles ao encontrar, como o anjo lhes havia falado, um recém-nascido deitado numa manjedoura, envolto em faixas. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com o que eles contavam, a visão dos anjos, aquela luz, aqueles cânticos. E quanto a Maria? Maria guardava todos esses fatos, meditando-os em seu coração. São Lucas faz questão de dizer isso 2 vezes no Evangelho da infância de Jesus. Como Maria era contemplativa. Ela não apenas observava, mas ela meditava os fatos que ela observava em seu coração. Os pastores voltaram glorificando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. E depois, quando se completaram os 8 dias, os dias da circuncisão do menino, dia em que deveria se dar um nome para a criança, deram a ele o nome de Jesus, nome que havia sido anunciado a Maria no dia da sua anunciação e nome que tinha sido explicado a José quando ele estava pensando em deixar Maria, uma visão em sonho. Ele se chamará Jesus, porque salvará o povo de seus pecados. Hoje, portanto, por meio de Maria Santíssima, veio a nós a bênção eterna do Pai. Mas como pode uma criatura, Maria, ser mãe do Criador, Jesus? Evidentemente, ela não pode gerar a substância divina de Jesus. Claro que não. Jesus só tem um Pai eterno e não tem outro. Mas como homem, quando ele se fez homem, ele recebeu essa humanidade de alguém que era humano, da espécie humana, da raça humana, que é Maria. Do Pai eterno, Deus recebeu a sua divindade, a sua natureza divina. De Maria, ele recebeu a sua humanidade, a sua natureza humana. Mas isso é uma coisa maravilhosa. Por quê? Sendo ela uma criatura, ela concebeu e deu à luz aquele que é o Criador. É um fato que assombra os anjos, mas não é contraditório. O que é contraditório devemos rejeitar, porque não existe o contraditório, não existe um círculo quadrado. Mas o que supera a razão, devemos adorar e admirar. É a maravilha de Deus. És Maria, a Virgem que sabe ouvir e acolher com fé a santa palavra de Deus. Dizes sim e logo te tornas mãe. Dás à luz depois o Cristo que vem nos remir. Virgem que sabe ouvir o que o Senhor te diz, crendo geraste quem te criou. Ó Maria, tu és feliz. Pela fé, ela gerou aquele que a havia criado. É um mistério. É um mistério pelo qual devemos glorificar a Deus para sempre. Esse é o dogma da maternidade divina, que é o dogma central de toda a Mariologia. Porque Maria Santíssima é mãe de Deus, ela foi então concebida sem pecado original, porque a morada do Filho de Deus deveria ser abençoada, isenta de qualquer pecado ou de mancha de pecado.
Por causa disso, ela não foi submetida à corrupção. Ela pode até ter morrido, mas o seu corpo não se corrompeu, ela foi assunta ao céu em corpo e alma. Por ela ser mãe de Deus, ela permaneceu virgem. Virgem quando concebeu e virgem quando deu à luz. É pelo mistério de Maria, Mãe de Deus, que nós entendemos todos os outros. E é com esse mistério, que é central, que nós começamos o ano. Começamos bem. Começamos glorificando a Deus por nos ter dado tal mãe, glorificando a ela por ter aceitado e correspondido à graça recebida, e pedindo que esta bênção que ela nos trouxe, que é o seu próprio Filho, permaneça em nós para sempre, todos os dias do ano que se inicia. A paz foi o presente de Páscoa de Jesus. Paz esteja convosco, quando ele apareceu aos discípulos. A paz foi anunciada também pelos anjos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por ele amados. Antes de ser entregue na última ceia, Jesus disse: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Mas não como vou lá dar o mundo. Nós podemos oferecer a Deus de presente o que ele mesmo nos deu, a paz. Como podemos oferecer a paz a Deus? Havendo concórdia entre nós, que sejamos um só coração e uma só alma, que nos rivalizemos uns aos outros no serviço, que cada um procure ser o último de todos e o servo de todos, a começar pelos que são superiores, que têm um dever maior de servir. A paz que Deus veio nos oferecer, ele não nos força a receber. Se nós aceitarmos a paz que vem da humildade, a paz que vem do amor, então poderemos oferecer a Deus este presente, entre aspas. Senhor, aqui está uma igreja em paz. Uma igreja perseguida, uma igreja caluniada, uma igreja até mesmo condenada, como tu foste perseguido, caluniado e condenado, mas uma igreja em que teus membros estão em paz, porque não há lugar para divisão entre nós. Possamos fazer isso hoje. Possamos agradecer pelo dom da paz e oferecer um coração em paz a nosso Senhor. Como nós dizemos na noite de Natal, dorme em paz, ó Jesus. Como é bonito para um pai ou para uma mãe ver os seus filhos em harmonia. Como é bonito para Deus, que fez todas as coisas em ordem, ver os seus filhos em paz, porque a paz é a tranquilidade da ordem. Neste ano, em que as perspectivas são tão sombrias, em que tudo parece tão vermelho, além de escuro, é bonito pensar na providência divina, porque Deus só permite os males ou as ameaças de males para tirar bens maiores e para provar a nossa fé, a nossa fidelidade. Este é um ano especial para nós começarmos dizendo: Senhor, eu não enxergo, mas eu creio. Eu não sei como, mas sei que Tu és providente. Eu sei que a providência vai se levantar antes do sol. E que Tu que vestes os lírios do campo e alimentas as aves do céu, não nos deixará sem o necessário para a nossa santificação e a nossa salvação, que é tudo que importa nessa vida. Tudo mais é secundário e nos será dado por acréscimo. Que Maria Santíssima, Rainha da Paz, Mãe de Deus, nos faça entender e pôr em prática, juntamente com seu castíssimo esposo São José, as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.